A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Décio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos dando início a mais um estudo bíblico Novas de Paz. Desejamos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça em vossa vida, também na vossa casa. Queremos agradecer a Deus por essa rica oportunidade de poder compartilhar daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas, né? Através da palavra do Senhor. Está aqui presente conosco o nosso pastor Alain Máximo. A paz do Senhor, pastor Alain Máximo. A paz do Senhor, pastor Valmir do Canto. A paz do Senhor a todo o povo de Deus. E estamos aqui mais uma vez para contribuir, não é, com esse grandioso trabalho, meu pastor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe ao amado pastor pela sua presença, né? Amém. Estamos aqui com esse propósito de, através do estudo bíblico Novas de Paz, edificar a igreja, né? São muitos os assuntos que exigem de nós um conhecimento apologético, né, em defesa da fé. E vamos começar através de uma oração ao nosso Salvador Jesus Cristo, para que Ele abençoe não só a nós, mas a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Novas de Paz, de 88.1, como também pelas redes sociais. Pastor Alain Máximo, faça essa oração no nome de Jesus. Amém, pastor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que nos é concedida. Te pedimos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa trazer o esclarecimento deste assunto ao ponto de teus filhos que estão em casa serem agraciados. Continue nos ajudando, nos abençoando, por teu nome te peço e também já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse estudo bíblico hoje tem como tema: o filho é igual com o pai. É um estudo que nós estamos abordando referente a seitas e heresias, né? É uma lição também abordada pela Escola Bíblica Dominical, né? Junto com a revista da CPAD, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, né? Que essa em defesa da fé cristã, podemos dizer assim, apologética, né? Temos que estar habilitados a defender a palavra de Deus como ela é, não com acréscimo e nem com retirada de textos bíblicos e nem com má interpretações, né? Mas sim como de fato a palavra de Deus é. E temos como base aqui no texto áureo, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cedro de equidade e o cedro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. O que é que nós temos como verdade prática para nosso aprendizado? O termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A princípio, pastor Alain, a gente vendo como essa verdade prática, dizendo que Jesus, né, falando Filho de Deus, esse termo parece até que é simples, mas existem muitas polêmicas referente à questão desse termo filho. Para nós não, que está dentro da igreja, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, não há nenhum problema, né? Problema, é verdade. Mas fora da igreja que crê nisso, né? Porque tem igrejas que não creem assim, creem de outra forma. Então, esse conceito de Filho de Deus e Jesus parece até, acho que tema, não parece tão simples, para nós não há dúvida. É mais a questão mesmo, pastor, da interpretação, né? De como se interpreta, a questão da hermenêutica que deve ser muito aplicada nesse estudo. Então, a forma de como uma pessoa vê esse termo, Filho de Deus, muitos associam como se fosse um termo humano, meramente humano, e há uma contradição muito grande, né? Com certeza esse estudo vai trazer um esclarecimento. Até ampliar a visão, pastor, ampliar a visão daqueles que
não vê nenhum problema e, de fato, não há nenhum problema, é verídico, né? É verdadeiro, é o que a Bíblia afirma. Esse estudo tem essa finalidade de mostrar para você que é exatamente isso. Jesus é Filho de Deus. Para alguns não. Se você, através desse estudo, você vai perceber que se você fizer essa pergunta para algumas, digamos, as igrejas tidas como evangélicas, se eles falam que se perguntar se Jesus é Filho de Deus, vai ter muito assunto para ser dito, mas não vai se afirmar isso, né? Exato. E a proposta é essa. Então, esse estudo tem 3 objetivos. O primeiro dele é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito, ou seja, Deus Pai, Jesus Filho, né? E ele Filho unigênito. Isso. A segunda, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo, ou seja, já vamos falando nesse segundo objetivo, que existe uma teoria, existe ideias que a gente vai explicar com mais detalhe o que quer dizer isso, subordinacionismo. E terceiro e último objetivo é exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. É bem verdade que existem alguns termos que são termos teológicos, termos assim de quem estuda mais a Bíblia, é até comum encontrar essas palavras. No nosso cotidiano, pastor, dentro da membresia, às vezes esses termos não é nem usado, e quando nós falamos aqui, os irmãos ficam até meio sem entender. E o objetivo do estudo bíblico Nova de Paz é a gente tentar traduzir da forma mais simples possível, deixando de uma forma compreensível, porque como o assunto ele é extenso, ele é até complexo e até exige de nós, aí se a gente ficar somente no campo teológico, os irmãos que estão nos acompanhando, eles vão acabar não entendendo a mesma coisa. Então, a gente tem, a nossa finalidade aqui do Estudo Nova de Paz, nós não temos aqui, nós não somos o perfeito certo, nós estamos apenas passando o que a Bíblia fala. Isso. Que vai existir pessoas ou algumas igrejas que vão discordar, isso não é a nossa finalidade, mas se existe, paciência, né? A gente vai continuar tratando como a palavra de Deus nos fala. Então temos como leitura bíblica em classe, João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo do 30 ao 38. Você que está com o seu exemplar bíblico aí, a palavra do Senhor, acompanhe, porque é importantíssimo para a gente poder, digamos assim, fazer uma interpretação correta, pastor Alain. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes a gente faz uma leitura da palavra de Deus, não vem muito a nossa compreensão, o que esse texto quer falar, porque uma das grandes dificuldades de hoje é que as pessoas estão lendo um texto e estão crendo naquilo que elas querem crer, não o que o texto está falando. É verdade. Por isso que muitas das vezes, ao ler um texto, as pessoas não conseguem ser abençoadas, ser transformadas, podemos dizer assim, ser alcançadas, porque o texto está falando uma coisa, mas a pessoa interpreta e quer crer de outra forma. Então aquela palavra, que é a palavra do Senhor, ela não vai ter o efeito. O Espírito Santo, ele não opera em cima de uma interpretação equivocada e não opera em cima de uma crendice. E daí, pastor, é que realmente surge as heresias, né? Isso. Se a gente for bem entender, as heresias saíram de dentro da própria igreja. Os heréticos saíram de dentro, eles estavam dentro. Como a gente está estudando todo esse estudo bíblico Nova de Paz, bem colocado pelo Senhor, então a pessoa está dentro daquele ambiente, daqui a pouco ela começa a discordar, começa a ler um texto, a interpretar ele de uma outra forma e começa a tomar um caminho que a gente pensa que não, daqui a pouco ele está discordando de tudo que a Bíblia fala. É exatamente isso. Aí tem que ter muita atenção, porque quando você está lendo, nosso pastor Homem do Canto, ele frisou muito bem sobre isso, tem que ler e tem que ter a paciência, a tranquilidade para poder você ir a fundo, como os bereanos. Os bereanos, eles iam, não é? Tudo que se falava, eles iam na Bíblia, pesquisava, via se de fato era aquilo, para não estar cometendo heresias nem desvios doutrinários. Né? Amém. Então, você que vai acompanhar a leitura bíblica, que a gente chama leitura bíblica em classe, né? A gente usa esse termo, porque digamos que a gente está numa sala de aula, podemos dizer assim, né? Você que está interagindo conosco através das redes sociais, também pela rádio, você também compartilha, porque é importante.
Se você está sendo edificado, é importante que você passe também. Mas como foi falado aqui, eu vou pedir ao pastor Alan Máximo para fazer a leitura bíblica em classe, que está escrito em João capítulo 10, versículo do 30 ao 38. Vamos lá. João 10, 30 ao 38 nos diz: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outras vezes em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos maltratado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas? Por que dizeis: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Pronto, então aqui nosso pastor Alan Máximo fez essa leitura, e quando a gente começa a observar, existem várias perguntas. Quando Jesus afirma que eu e o Pai somos um, ele já estava mostrando que ele era filho e automaticamente ele também Deus. Sim. Que é a polêmica em si, né? E aqui está muito claro onde os próprios escribas e fariseus, ao escutar que Jesus estava declarando ser filho de Deus, eles ficaram altamente enfurecidos ao ponto de querer apedrejá-lo aí, né? E é interessante, Jesus começa a dialogar com eles, perguntando: eu estou fazendo a obra do meu Pai. Aí Jesus aponta para a obra da salvação, da libertação, da cura, de pregar o reino, de transformar as vidas. E diz assim: se vocês não creem em mim que sou filho, creem também nas obras que eu estou fazendo. Se vocês nem creem nas obras e nem creem que eu sou filho. Então foi esse embate que Jesus... E Jesus estava onde? Dentro. Isso aqui não foi de pessoas que não conheciam. Foi pessoas que estavam dentro do sinédrio, dentro da sinagoga, dentro do templo, onde eles iam adorar. Então esse é um dos assuntos que nós estamos abordando aqui, né? Falando sobre o filho é igual como o pai. Então, na introdução, nós vamos abordar o seguinte, que essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o filho é igual ao pai. Afirmar que Jesus é o filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. Ou seja, quando João, quando ele escreve, era exatamente isso. Você veja que o Evangelho escrito por João tem esse olhar, esse cuidado de mostrar que Jesus, além de filho, ele também tem a deidade do Pai. Sim. Ele está na mesma, digamos assim, nessa mesma autoridade que o Pai. Mas para nós, pastor Alan, a gente que aceitou a Cristo, aceitou a Jesus, confessou a Jesus e entramos na igreja, fomos discipulados, descemos as águas e agora somos crentes na pessoa de Jesus, para nós não há nenhum choque nisso. Sim. Mas quando a gente vai olhando com um estudo desse e vendo um pouco da história da igreja, a gente começa a entender que aquilo que João estava falando tem um significado muito forte. Por quê? Porque o próprio povo judeu, essa questão de filiação, a questão de filho, essa ideia de... Esse conceito de filho para o povo judeu, ele é muito diversificado, ele é muito amplo e muito polêmico também. Que é justamente isso. No primeiro ponto que nós queremos aqui já afirmar, é que parece ser simples, mas não é tão simples assim, da ótica dos judeus e principalmente daqueles do segundo e terceiro século, quando surgiu algumas ideias
querendo afirmar que Jesus era uma criação de Deus, não sendo Deus. Até porque, pastor, na época, ali quando João estava afirmando, o Evangelho de João ele foi escrito para os gentios, não é? Então, nessa época, era algo assim muito difícil a compreensão, porque Jesus como homem, agora dizendo ser filho de Deus, não é? Então, a compreensão dos judeus na época era um pouco fechada, a visão acerca dessa época com relação a isso. Então, para ele afirmar o significado do Pai como filho do homem, tendo assim a mesma substância, a mesma essência divina, que aí é a questão da consubstancialidade, né? A mesma essência. A mesma essência, que é isso que vai ser abordado. Exatamente. Né? Esses termos que é difícil até pronunciar ele, né? Exato, pastor. Mas são termos que a gente vai resumir o seguinte, disse que Jesus tinha a mesma natureza. A mesma natureza, a mesma substância. E João fala isso, pastor, lá no Evangelho de João 10:30, que ele diz, ele e o Pai somos um. Ou seja, ele não está aí trazendo nenhuma, digamos, ele não está dizendo, João, ele não está afirmando ali aos judeus que o pai é superior ou o filho é inferior, dizendo nós somos um. Essas discussões, essas polêmicas, pastor, a gente vai discutindo durante o assunto, porque é justamente isso, porque dentro da nossa visão, muitos dos irmãos que estão nos escutando, eles, como a gente inicialmente não consegue enxergar não diferente, mas existe fora da igreja, ou algumas igrejas que se dizem evangélicas, que denominamos como seita, que eles não creem assim. Exatamente. E eles fundamentam em outros textos e interpretações equivocadas que levam a esse entendimento que o senhor está nos explicando. Vai vir enxuburoso aí, pastor. Assuntos que para nós é simples, mas para o outro é muita polêmica. Eu queria me basear aqui, pastor, como o senhor falou assim, a carta de João, a carta universal, onde ele aborda a deidade de Jesus, a salvação em Cristo, e mostra de uma forma muito clara. Eu queria escrever aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo número 2, porque Paulo também escreve sobre isso, da razão humana, que às vezes não entende e nunca vai entender o projeto de Deus, porque pela fé, só recebendo a fé em Cristo, você vai começar a entender o que está escrito. Se você não tem o Espírito, não tem a fé, você não vai conseguir interpretar como de fato ela é, né? Aí veja o que Paulo escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto, capítulo 2, versículo de número 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. Paulo distingue que o conhecimento bíblico não é algo humano, mas como as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, ao ler a Bíblia, nós não estamos falando de coisas naturais, estamos falando de coisas sobrenaturais. Aí no versículo 14, ora, um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja só, Paulo estava explicando que a palavra de Deus se entende pelo Espírito de Deus. Então recebemos o Espírito Santo, somos agora filho por adoção em Cristo Jesus, e agora compreendemos o que está escrito. Então é até natural, pastor Alain, que algumas pessoas que discordam disso, porque se não tem um Espírito Santo, porque uns nem acreditam também no Espírito Santo, mas na frente ele vai falar também isso, então não vai entender nada. E eles vão agir por impulso, né, pastor? Vão agir por naturalidade, ou seja, como não é revelado a ele, isso. Aí vamos lá no versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele a ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então eu já li esse texto outra vez, estou lendo novamente, porque você que está nos acompanhando, é importante. Pastor, eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas eu não estou entendendo. Por quê? Existe uma transformação da mente natural para a mente espiritual, como o próprio Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, que a mente ela é transformada. Deus nos deu uma mente em Cristo, mas essa mente ela precisa, digamos assim, ser alimentada com a palavra de Deus. Aí você vai conseguindo entender as coisas com mais naturalidade. Talvez alguns que estão nos acompanhando já entendam um pouco
outros já entendem melhor, outros estão começando a entender a partir desses estudos. Então é importante que você ler, meditar na palavra de Deus. Naturalmente o Espírito Santo de Deus vai lhe transformando a mente e você vai entendendo com naturalidade. Porque hoje que a gente lê, a gente não tem tanta dificuldade como tinha no começo, Como né? tinha, é verdade. Bem, no primeiro tópico, falando sobre a doutrina bíblica da relação do filho com o pai, a ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Pastor Alan Márcio, Mateus capítulo 23, versículo 29 ao 31, ou seja, a ideia dos judeus, quando se fala nesse texto, se fala que o pai está ligado, o filho está ligado com o pai. E nesse texto que o senhor vai ler, nós vamos ver que Jesus foi rejeitado. Sim. Porque muitos não acreditavam que ele tinha essa ligação com o pai. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo do 29 ao 31 nos diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Pronto, então aí quando Jesus estava ali fazendo uma advertência, que os escribas e fariseus, os filhos dos homens, né, e a natureza humana, eles tentam invalidar a palavra de Deus e fizeram isso com os profetas, quando Jesus mataram os profetas, e também do mesmo jeitinho do texto anterior que o senhor leu, da leitura bíblica em classe, mostra que também eles queriam matar Jesus porque estavam com pedras em mãos. Por quê? Porque eles entendiam que Jesus não era filho de Deus e que Jesus estava blasfemando com eles. Esse ponto é interessante, que só, uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Então, quando a gente começa a observar isso, assim, quando ele fala filho, ele está dizendo que veio do pai. Sim. Mas veja só, esse conceito do povo judeu com Deus, ele também é pouco compreendido às vezes. Exemplo, o relacionamento, pastor Alan, que os judeus tinham com Deus, eles nem chamavam a Deus de pai. Bem verdade que eles nem pronunciavam o nome de Yahvé, porque eles diziam que era um pecado, uma blasfêmia, pronunciar o nome do pai. E dizer que era filho do pai seria algo assim, totalmente fora de qualquer pensamento. Então daí a gente começa a entender que o relacionamento, muito embora Deus, quando se revela para o povo de Israel, ele se revela dizendo que é o pai de Israel, mas só que isso em cima de uma aliança que ele fez com Abrão, que através de Abrão, que depois passou a ser Abraão, teria filho, e os filhos de Israel, quando ele fala, né, ele estava se referindo a um pacto. Então a gente começa a entender, e estou explicando aqui, que é justamente isso, o relacionamento do povo hebreu, o povo judeu com Deus, era um relacionamento, podemos dizer assim, de adoção, podemos dizer assim, de eleição. Eles foram eleitos, eles foram escolhidos para ser, mas quando fala a questão de filho e de pai, ele está falando de que literalmente aquele ter a mesma essência. Então, por isso que eles tinham essa dificuldade, porque eles sabiam que não tinha a mesma essência de Deus, mas eram filhos de Deus. Por isso que ele nem pronunciava Deus como pai. Como pai, né? Exato. Então, dando continuidade aqui, eu queria que o senhor lesse Salmos 8, verso 4, que vai abordar exatamente isso, quando Jesus começa a assim, existir essa revelação dessa palavra, né, mostrando um homem, filho do homem, os homens que são criaturas de Deus, e esse relacionamento do pai com o povo de Israel como filho. Salmos 8, verso 4 diz: quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites?
Amém. Então é justamente isso. Se você observar, ele usa o termo filho do homem, mostrando que também se referia a alguns profetas. Sim. E se referiam também ao próprio Jesus, mostrando a natureza humana de Jesus, que é um dos outros assuntos que nós vamos abordar. Então, quando ele fala isso, ele estava exatamente abordando a deidade que ele tinha com o Pai, diferente dos homens. Então, quando se aplica à igreja hoje, porque nós falamos do povo judeu, Sim. que foi eleito, foi escolhido através de Abraão. E agora nós, que somos igreja do Senhor, somos filhos de Deus, esse termo filho de Deus, e tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para alguns é polêmico. Por quê? Porque é justamente isso. Se nós somos filhos de Deus, então nós somos um Deus menor. Temos a divindade em nossa vida. Isso. Temos os atributos de Deus. Mas veja só, Romanos capítulo 8, versículo 15. Eu queria que o senhor nos ajudasse aí, nesse texto que vai explicar que agora nós somos filhos de Deus pelo sacrifício. Romanos capítulo 8, versículo 15. Que nós somos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o Filho legítimo de Deus e nós somos por adoção. Aí entra a questão, se nós não crermos que Jesus Cristo é Filho de Deus, então o sacrifício de Jesus não tem valor nenhum. E logicamente, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Sim. Então você perde, digamos assim, a salvação. Você não alcança a salvação por causa de você não crer que Ele é Filho e que também Ele é Deus. Por gentileza, leia, por favor. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 15, nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, em outros termos, Paizinho, ou seja, o relacionamento da gente com Deus, ela está exatamente no sacrifício de Jesus. E o nosso relacionamento é individual com Deus. Mas veja o versículo 16 de Romanos 8, diz assim: o mesmo Espírito, no caso o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito. Você veja que existe o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, essa obra que Cristo fez na cruz do Calvário, essa nos habilita a dizer que temos Deus como Pai. Isso. Mas não é que a gente é legítimo filho, porque essa questão de legítimo filho, ele tem a própria essência, é isso que a gente está discutindo aqui, que Jesus é filho legítimo do Pai. Lógico, o que o Pai tem, ele também tem. Aí é outra polêmica. É outra polêmica, que é justamente isso que nós estamos explicando aqui, que somos filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus e que agora temos o Espírito Santo que testifica que somos agora co-herdeiros com Cristo. Para a glória de Deus. No segundo subtópico, vai dizer assim: significado teológico indica igualdade de natureza. É isso que eu expliquei um pouquinho antes. Nós somos filhos de Deus, diferente de Jesus, que filho originário do próprio Deus é Jesus. A gente é por adoção. Aí por isso que diz assim, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque Ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse isso. Eu saí e vim de Deus. Leia por gentileza o texto bíblico que confirma isso. João capítulo 8, versículo 42. Ou seja, quando João escreve o que Cristo falou, aquilo para o povo judeu, para alguns era uma blasfêmia, aquilo era algo terrível. E ele começa a mostrar aqui a sua deidade, porque ele diz que eu vim do Pai, ou seja, eu tenho a mesma essência que o Pai. Diferente da gente, a gente diz que é filho de Deus. Somos filhos de Deus, mas nós não temos a mesma essência. Por quê? Porque nós herdamos por adoção. João
8, versículo 42. 8:42. Pois não gostei. Nos diz a palavra do Senhor. E disse-lhes, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Pronto, está muito claro aí, dizendo que assim, eu não apareci, porque em algumas outras denominações acredito que Jesus não teve um corpo humano. Isso. Ele foi um fantasma, tá entendendo? Aqui das instâncias eu não vim do nada. Surgiu do nada. Do nada, né? Exatamente. Eu vim do meu pai. Aí diz, saí do pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou ao pai. João capítulo 16, versículo 28. Veja que os textos é muito claro. Saí do pai e vim ao mundo. A mensagem é o Messias, né? O ungido, o escolhido, para o quê? Para anunciar as obras do Pai. E ele diz muito claro assim, então, e quando diz, eu e o Pai somos um só, aí algumas outras denominações já começam a mostrar que não existe a trindade, né? Mas Jesus chama assim, eu e o Pai somos um. Aí esse de que somos um, alguns acreditam que só existe Deus Pai, nem existe... Erro de interpretação, né? Outro, né? A gente vai buscando os assuntos anteriores e desse assunto e dos que está por vir também, né? João 16, 28, pastor, nos diz, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Pronto, então ele está dizendo que justamente ele tem uma relação com o Pai, ele é o próprio... Ele é Deus, e mostrando isso. Aí ele, em outro, diz, quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, João 5,17, ele estava declarando que é Deus e seu Pai. Deus é seu Pai, né? No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade. Dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João, pode ler, João capítulo 5, versículo 18. Então, esses textos que nós estamos lendo, como nós falamos anteriormente, meus amados irmãos que nos acompanham, para nós, e não há nenhuma dúvida. Exato. Então, aquilo que eu já falei, recebemos o Espírito Santo, somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a entender, porque a Bíblia não é um livro natural, é um livro espiritual. Agora, nós entendemos que algumas pessoas, por não entender, elas começam a fazer interpretações e saem totalmente de tudo que está escrito. Então, às vezes a gente fica falando aqui, pastor Alain, parece até repetitivo, mas assim, porque para nós é natural, para outros, tantos textos bíblicos que nós estamos lendo, claramente aí explícito, mas algumas pessoas não entendem assim. Mas leia por gentileza. João 5:18, versículo 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Porque a questão do sábado, né, que eles guardavam o sábado, Jesus, a tradição judaica, a lei dizia que não podia trabalhar, né, que também outras não trabalham no sábado, que é outra polêmica também. Mas aí diz assim, não é nem só por causa do sábado, mas quando Jesus se identificava como Filho de Deus, aí causava todo um alvoroço. Exatamente. E causava isso. Então, esse termo filho que nós estamos estudando aqui, para nós está bem claro, glória a Deus, que Jesus é Filho de Deus. Aí aqui, Filho de Deus. O Filho de Deus é uma expressão bíblica que se refere à relação única de filho unigênito com o Pai. Pronto, esse termo unigênito é única espécie. Ou seja, Deus não teve outro filho, só teve um filho. E na verdade não é que ele teve um filho, na verdade ele se revelou em carne, porque ele já existia, né? Lá em Gênesis, quando Deus façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, estava o Pai, estava o Filho e estava... Então aí entra essa questão quando fala de filho unigênito. Aí João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho. Ele está falando unigênito. Então,
quando eu falo de unigênito, ele está dizendo que ele tem a essência do Pai. E aí que vem, pastor, a questão de algumas outras denominações de não entenderem, não compreenderem Jesus como filho de Deus. Como pode, não é, um ser divino ter um filho de forma humana? E aí vem toda essa questão da heresia em si, de se levantar uma tese, vamos estar vendo lá na frente. No próximo ponto, a gente vai abordar especificamente. Mais especificamente. É isso aqui, né? A gente vai concluir essa questão do filho, mas é justamente isso, pastor Alain. A gente está falando aqui, porque a gente está firmando tudo isso aqui. Onde ele está provando a sua origem, né? Isso, e está mostrando textos bíblicos, vários, João. Exatamente. E por isso que você observar o Evangelho de João, ele fala muito da deidade de Jesus. Isso. Porque para nós não há nenhum problema, mas para o povo judeu. E outros começaram a entender de forma diferente. Essa verdade é mais clara na Bíblia do que o sol ao meio-dia, né? Por isso é estranho como se pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas o Filho do Homem diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, sede de equidade e sede do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Então, assim, tem texto que está tão explícito. E aí a gente pergunta como vem surgir tantas polêmicas. Porque aí é justamente isso que nós estamos aqui ratificando. Esses textos bíblicos mostrando que Jesus é Deus, para que nenhuma pessoa tenha essa dúvida, tá entendendo? Para que o Senhor dos Exércitos possa ser glorificado através das nossas vidas. Hebreus capítulo 5. Capítulo 1:8 que a gente leu agora, né? Hebreus 1:8 nos diz: mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro da equidade é o cetro do teu reino. Glória a Deus. Amém. Então nós estamos aqui no Estudo Bíblico Nova de Paz, abordando esse primeiro ponto, falando sobre mostrando que Jesus é Filho de Deus, que ele tem a sua mesma essência como Deus, e que a gente está falando isso, parece até uma coisa redundante, porém existem outras pessoas que pensam de forma diferente. No Salmos 45, pastor Alain, versículos 6 e 7, é um texto também que dá para a gente esclarecer. Salmos 45, 6 e 7 é uma passagem bíblica que pode esclarecer, tentar, digamos assim, clarear mais a mente de alguns e refutar as ideias que as pessoas têm equivocadas, dizendo que Jesus não é o Filho de Deus. Salmos 45, versos 6 e o 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Esse é o 7, né? É o 7. Pronto, aí você veja, justamente isso. Quando o teu Deus te ungiu, ou seja, ele está se falando referente exatamente a Jesus. Exato. Que Deus não estava só. E que como é que Deus iria ungir quem não é filho? A gente é tido como filho por adoção, pelo sacrifício de Cristo. O povo judeu é filho por eleição, quando Deus chama Abraão e através de uma promessa, os filhos de Israel. Então, lá no Antigo Testamento, os filhos de Israel, eles não conseguem, assim, eles não pronunciam nem Deus como Pai. Como Pai. Tá entendendo? Interessante que Jesus, na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, você veja que Jesus diz: o Pai Nosso que estás nos céus. Então você veja que Jesus já estava mostrando que o Pai, ele é nosso, mas para a gente ter Deus como Pai, nós precisamos acreditar, crer que Jesus Cristo é o Filho. É o Filho, exato. Então não tem como a pessoa acreditar que é Filho de Deus se não professa Jesus como Salvador, porque o único meio de se chegar a Deus é através de Jesus, através da fé, através do sacrifício, através da cruz, através que Ele é Deus.
Porque muitos estão acreditando que Jesus, mas Jesus, um profeta, Jesus que não foi nascido de Maria, foi nascido sem ação do Espírito Santo. Então tem muitas outras coisas aí que vai... Então, aí, isso daí, esse texto aí, quando ele diz que ele ungiu o companheiro dele com alegria. Então, aí fica muito claro que existe duas pessoas, existe Deus ungindo a Jesus, enviando a Jesus para fazer esta obra maravilhosa, que é a obra da salvação. Glória a Deus. A explicação que está em Hebreus 1:8 trata-se do relacionamento do Pai e o Filho, que é a unidade Deus plural. Então, quando a gente mostra assim que Deus, ele vai se revelando ao homem, e você veja que é até natural às vezes as pessoas ficam até, digamos assim, irritadas, né? Quando há uma discordância daquele que ele acredita, não, é muito comum, né? Quando você vai abordar uma coisa do que a pessoa não acredita, ela fica logo irritada. E é até natural que a pessoa fique até assim, porque você acredita em uma coisa. Aí daqui a pouco a pessoa explica outro texto que mostra que aquilo que ele estava acreditando não está tão verdadeiro, é tirar o alicerce da pessoa. Então, por isso que muitas das vezes há um embate muito grande, porque as pessoas... Até a gente tem a paciência, porque quando a gente vai colocando algumas verdades, ela vai desfazendo daquilo que era a verdade, colocando uma verdadeira verdade. Pastor, e aí é que eu vejo o grande perigo da igreja, ela não procurar, digamos, buscar conhecimento, porque essas outras seitas, elas procuram retirar textos isolados e aí passam uma certa imagem de que aquela palavra, aquele livro, aquela Bíblia que ele está apresentando é a verdadeira. É a verdadeira. E aí, porque quem está lá dentro de uma igreja que tem um referencial como verdade, que diferencia do outro, você vai dizer que todos os outros estão errados e ele está certo. E você fazer uma abordagem dessa natureza mexe, porque muito tempo a pessoa ficou estudando aquilo. Positivo. E desfazer daquilo ali é uma obra de Deus. É uma obra de Deus. Dando continuidade, aí a gente vai falar especificamente a heresia do subordinacionismo. É justamente isso, subordinado. Aí é onde a gente vai começar a mostrar aqui da igreja, da história da igreja, que aí entra algumas pessoas, porque o que está acontecendo hoje, porque tem algumas igrejas alguns que não acreditam que Jesus é filho, ou acreditam até que Jesus é filho, mas um filho, um Deus menor, um Deus subalterno, um Deus inferior ao Pai. Aí começa, é justamente isso que a gente vai explicar, né, pastor? A heresia do subordinacionismo. O senhor poderia ler, por gentileza, aqui, Orígenes, esse Orígenes, né? Ele é um dos principais que tem essa ideia. Vamos explicar um pouquinho assim, um pouco dessa ideia, pastor, que eu vou conversando com o senhor aqui também, para a gente poder assim, esclarecer mais para os irmãos que estão nos acompanhando. Pois não, pastor. O segundo ponto aqui, o segundo tópico, fala sobre a heresia do subordinacionismo. Orígenes, o subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou mesmo divino que o pai. Ou seja, então ele está dizendo aqui, esse termo já está dizendo assim muito claro, esse Orígenes, ele está dizendo assim que Jesus é Deus, mas ele, por ser filho, ele é inferior. Isso. Quando aí vai confrontar aquilo que Jesus falou lá, o que eu e o Pai é um só. Vai confrontar que João está me apresentando, que eu vim do Pai e volto para o Pai. Então, o relacionamento de Deus com Jesus não é inferioridade. Ele não trata o filho como inferior. E é justamente essas ideias que as pessoas começam a fazer uma classificação, pastor Alain. Isso. E não só foi esse Orígenes, não, né? Continuando aqui, vai dizer que os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Deixa eu explicar um pouquinho esse negócio aqui, porque é muito termo, é quase línguas estranhas aqui, porque são termos que a gente não é comum escutar e até escutando pela primeira vez você não consegue memorizar. Mas vamos
vamos fazer aqui esse termo monarquianismo dinâmico. É a questão de monarquia, né? De pai para filho. Isso. É como se Deus Pai, Deus Filho. Só que Jesus é inferior. E eles acreditam esse adocionismo, né? Adocionistas, eles acreditam que Jesus foi adotado. Você lembra que eu falei lá no termo anterior que o povo hebreu, através de Abrão, eles foram eleitos, eles foram escolhidos. E nós fomos, digamos, adotados. Adotados em que sentido? Porque nós não somos a mesma essência que Deus. Fomos adotados em Cristo pelo sacrifício de Cristo. Deus recebeu a nós pelo sacrifício de Cristo. Se Cristo sair, Deus não vai receber ninguém, não. Aí, essa época aqui, existia justamente essa ideia de interpretação que Jesus, ele foi adotado por Deus. Ele é uma criação de Deus. Como o homem é uma criação de Deus e passa a ser filho depois da fé, veja como é que eles começam a entender a mente humana racional, que ele iguala Jesus a nós. Exato. Como se Deus criou Jesus como uma adoção, como uma criação, e Jesus não foi criado, Jesus já existia, né? Exatamente. Exatamente, ele refuta, né, pastor, toda a obra, né, do Espírito Santo, através de Maria. Eles anulam, não é, essa questão do próprio Deus vir encarnado, porque o Verbo se fez carne, né? E aí eles acreditam que Deus, que o próprio Jesus aí como sendo um ser humano adotado, uma criação humana. Então essa questão do Verbo se tornar carne, dessa forma humana, que é um outro assunto que nós vamos abordar, que é justamente isso. Nos textos, quando começa a mostrar que o Verbo se fez carne, então ele não é Deus, ele tornou-se humano. Então Jesus não é Deus. Então é até natural a pessoas entender dessa forma assim, mas não é o que a Bíblia nos ensina. Exato. Aí ele fala também dos arianistas. O arianista, eles, lá 318, se não me falha a memória, que Ário, né, que era um presbítero da igreja. Positivo. Ele era um homem, e um presbítero da igreja, tendo um conceito diferente hoje, era um pastor, era um homem muito dotado, conceituado dentro. E ele começou a entender essa mesma ideia do subordinacionismo, como foi colocado aqui, aonde Jesus não era Deus. Eles no começo acreditavam, mas depois eles começaram desses textos, começaram, digamos, a discordar, né? E o principal de todos eles foi Orígenes, entre 185 e 254, ou seja, isso. João, perto de 100, João morre. Então, aí você bota mais 85 anos depois, nasce esse Orígenes, isso. Que aí ele começa ao quê? Ele era um teólogo, ele era uma pessoa muito, assim, digamos, estudiosa, e ele começou a ter essa compreensão, essa interpretação, pastor Alan, que Jesus estava inferior a Deus. É até humano, veja só, vai dentro de um quartel, tá lá o sargento da ordem ao cabo, isso. E ao cabo ao soldado. Então, assim, são três militares, porém um está subordinado ao outro, ou seja, e eles trazem isso, que tantos Deus é maior que Jesus é maior que o Espírito Santo, e o Espírito Santo está submisso a Jesus e submisso a Deus. Olha, o negócio é exatamente isso. Agora, o que eu quero que o senhor entenda aqui, que os irmãos acompanhem também, que isso lá logo após, logo no começo da igreja, isso foi digamos assim, isso foi uma polêmica. Uma polêmica, muito bem colocada. É verdade. Que aí é onde entra o Concílio de Nicéia, né, lá em 300 e... Exatamente, o Concílio de Nicéia ele vai entrar para tentar resolver essa questão, mas aí se perde. Porque no fundo... Quem estava lá dentro, que era esses teólogos, que era Orígenes, que era Ário, isso. Que tinha tantos outros que estavam lá, eles estavam dentro da igreja, começaram a interpretar textos sobre essa questão que Jesus não era Deus porque era a criação, que o Espírito Santo estava inferior a Jesus,
Então, eles começaram a entender dessa forma e começaram a ser algo como verdade. E tiveram aí, pastor, então, como base as teses de Orígenes, né? Orígenes, ele realmente estava todo equivocado acerca da deidade de Cristo, mas aí, quando eles tomaram base nas teses, né, de Orígenes, aí se complicaram mais ainda, né? Porque no fundo existia, quando alguém queria propagar uma ideia, ele queria um discípulo, sim. Exato. E aqui mostra que alguns deles concordavam com uns e discordavam com outros. Que no final, até mostra aqui, né? Que as controvérsias em Nicéia. Isso. Havia os que apoiavam Ário usando Orígenes como base. Ou seja, Orígenes é antes de Ário. Ário já deu uma continuidade numa ideia de Orígenes, né? Só que ele diz aqui, como também apoiavam Alexandre, opositor de Ário, ou seja, entre eles concordavam em partes e discordavam. É o que acontece às vezes. Não, eu acredito nisso aqui, nessa parte eu não acredito. É o que está acontecendo hoje. Eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, mas você crê que Ele é Deus? Não. Então, ele crê em parte, foi aquilo que eu falei para o senhor anteriormente. Sim. Não sei se os irmãos estão acompanhando aí, que estamos aqui falando sobre as heresias, subordinacionismo, que classifica Jesus como Deus, mas inferior a Deus, e o Espírito Santo inferior. E essas ideias surgiram lá de Orígenes, passou lá pelos arianistas, né? Enfim, dando continuidade aqui, mostra que Mateus, né, capítulo, vamos ler aqui, né, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Então falamos tanto de Orígenes, de Ário, falamos aqui de Alexandre, que eles acreditavam, mas acreditavam numa coisa e discordavam de outra. Aí vamos colocar um texto bíblico aqui, mostrando que os três, que tivemos um estudo bíblico anterior, mostrando sobre essa questão da Trindade, né? Que apesar de não um termo, assim, não tem esse termo escrito na palavra do Senhor, mas nós entendemos e cremos que existem Pai, Filho e Espírito que são Deus. Leia por gentileza aí, Mateus 28, 19. Pois não, pastor. Nos diz a palavra: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, então Mateus, né, ele narra justamente isso, distinguindo, porque para alguns, os unicistas, eles não acreditam no Filho e no Espírito, acreditam somente em Deus. Interessante que aqui a gente acabou não colocando, existia também o pensamento filosófico, né, de Platão, que justamente Platão, a ideia dele acreditava em Deus. Ele acreditava que existia um Deus que regia todo o universo, e que é justamente essa ideia de que só existia Deus. Você sabe que uma coisa puxa por outra. Exato. Você veja que o fato deles enxergarem que não existe nem Jesus, nem o Espírito Santo, é porque acreditam os unicistas que só existe um Deus, né? Aí tem outra passagem bíblica também que eu queria citar aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Essa, pastor, todos os santos vos saúdam. Era a saudação de Paulo. 13:13? 13:13. 2 Coríntios 13:13. Deixa eu ver aqui. Que ele fala: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ou seja, ele está falando aqui a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, como não existem os três? Exatamente. E os três estão, digamos assim, em mesma igualdade, né? Aí vamos para o segundo subtópico, o período pré-niceno. O subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Ou seja, esse período que antecipou o concílio de Niceno, de Nicéia, eles já se reuniram no sentido de tentar tirar essas dúvidas, mas quando eles se reunirem, eles acabam concordando com uma coisa, mas discordando. Ou seja, não chegava a ser unânime
Então a gente percebe que essa unanimidade não é uma coisa simples. Até porque, como eu li naquele texto, que se a pessoa não entende a Bíblia como ela é, e através do Espírito Santo, se não tiver a ajuda do Espírito Santo, pastor, a gente vai interpretar errado. Na realidade, pastor, é conflito de pensamento, que é a questão, às vezes, a própria teologia, ela dá uma falsa asa para o acadêmico, e ele acha que, por saber demais, ele começa a trazer certas interpretações de textos que não estão muito claros, até para mostrar, às vezes, para impressionar. Uma ideia, né? Uma certa ideia. Uma ideia que conhece. Exato. Ou seja, o texto está dizendo uma coisa, como não está muito explícito, aí a pessoa começa a fazer conjecturas, começa a fazer interpretações e começa a buscar outros meios para confirmar isso, e uma coisa vai se puxando a outra, né? Exatamente. Aí aqui, métodos usados pelo subordinacionismo. Pastor Alan, por gentileza. Pois não. Aqui vai dizendo o seguinte, o autor: já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essas características. O autor aqui, ele diz que somente Deus mesmo possui, as características, e aí está a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que ele diz que, no entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali e se utilizam de passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Versículo 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, veja só, os textos estão escritos de uma forma muito objetiva, que às vezes a gente não tem nem muito o que comentar. E também tem uma citação, né? Romanos 9:5. Na questão, pastor, aí os subordinacionistas, eles interpretam as passagens bíblicas de forma isoladas, e aí é um grande perigo, né? Quando eles isolam as passagens bíblicas para tentar explicar o inexplicável. E aí, porque está claro, já não tem como haver nenhum outro argumento acerca da palavra, porque a palavra, ela por si mesma já se revela que é a verdade. Então, quando se traz um contexto fora do texto, se corre um perigo de se estar falando uma heresia. Ele fala aqui Romanos também, Romanos capítulo 9, versículo 5, uma outra citação, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, nessa passagem de Paulo, Jesus coloca um dos atributos de Deus, de Jesus, é a eternidade, que é um atributo incomunicável. Ou seja, quando fala os atributos de Deus, falando da eternidade, e Cristo, Paulo diz assim, Cristo também tem eternidade. Então aí você começa a enxergar que Jesus não foi criado. Jesus não foi, digamos assim, ele não existia. E tem vários textos que provam isso. Provérbios, capítulo 8, versículo 22, pastor Alan, por gentileza, que é onde alguns começam a ler o texto e fazer uma interpretação equivocada. Os próprios arianistas, pastor, eles usam esse é justamente isso, que é o ponto que nós vamos abordar posteriormente. Isso. Provérbios 8, 22. Ele diz o seguinte: esse texto é um texto que eles leem e interpretam de forma diferente, tirando a deidade de Jesus, dizendo que Jesus foi gerado por Deus, ou seja, ele não é divino. Exatamente. Ou seja, ele é ele foi criado por Deus com um objetivo, mas não é Deus. Uma aberração, né, pastor? Capítulo 8, versículo 22, ele diz: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras.
Então é justamente esse é um dos textos que até a gente abordou em missões anteriores, estudos anteriores, falam sobre isso, que ao ler esse texto, eles começam a fundamentar essa ideia do subordinacionismo, onde Jesus foi criado por Deus, tá entendendo? E que ele agora ele é inferior a Deus, e é uma coisa, uma ideia puxa outra ideia, né? Porque a partir do momento que Jesus é criado, Jesus não é Deus, Jesus é adotado, aí entra na ideia de ser subalterno, né? Do subordinacionista, eles começam a fazer uma classificação de vários outros textos, mas a gente está lendo tanto texto aqui que mostra essa ideia, que é uma ideia que, infelizmente, não é uma ideia das melhores, né? Agora nós vamos abordar aqui, pastor Alain, hoje existe isso, então, qual é as igrejas que propaga Deus, que fala de uma salvação? E eu queria, antes de o senhor falar sobre isso, que é um texto que me chama sempre muita atenção, né? Que às vezes a gente lê o texto e não consegue entender muito bem, e o quanto a palavra de Deus ela é muito rica, porque quando Jesus estava usando os discípulos, Jesus estava falando e os discípulos estavam escrevendo, a gente não consegue compreender a profundidade de onde isso vai alcançar. Exato. João 14, ele vai falar o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Veja que Jesus olha só, vocês não creem em Deus? Porque crer em Deus todo mundo crê, pastor lá. Muitos creem em Deus. Mas aí Jesus disse, mas não é somente crer em Deus. Isso. Você tem que crer também em mim. Bem colocado, pastor. Aí ele fala do céu, a restauração completa da vida do homem, porque aqui na terra não está muito boa, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele estava falando que ele iria morrer, e com a morte dele, ele iria trazer aqueles que criam nele para ser, digamos assim, seres filhos de Deus, serem adotados, né? Ele diz assim, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Aqui você entende que é uma pergunta que é comum, porque as coisas de Deus são muito elevadas. Então, Tomé, lá em João capítulo 20, reconhece que Jesus é Deus, Deus meu, Senhor meu. Isso. Quando Jesus morre, ressuscita, aparece aos discípulos, estende as mãos, mostra as mãos furadas. Quando Tomé vê, Tomé declara, Deus meu. Ele estava reconhecendo a deidade de Jesus. Positivo. Aqueles que outrora tinham dúvida. Então, veja só, você que está nos acompanhando, ter dúvida, todos nós temos. A obra ainda não está completa. Deus, talvez os irmãos, o pastor Alain, que está nos acompanhando, estejam com algumas dúvidas. Será que eu sou filho mesmo? Será que isso é verdade? Então, esse processo é um processo natural. Por quê? Porque um homem, quando ele pecou e nós herdamos essa herança de Adão e de Eva, nós temos uma natureza humana que pouco compreende a Deus. Ela não se une a Deus. Então, através do sacrifício de Jesus, nós estamos sendo aqui, digamos assim, uma mente transformada. Glórias a Deus. Então, nós estamos abordando esse texto aqui, que é exatamente as dúvidas que surgem dentro da igreja, elas vão ser tiradas, você permanecendo, lendo a palavra de Deus, orando, se santificando. O próprio Deus vai lhe esclarecer. Agora é importante pesquisar, estudar, observar, e Deus vai esclarecer. Porque, pastor Alain, como Ário era um presbítero da igreja, e ele se apostolatou. Exatamente. Não vou dizer apostolatou porque, na verdade, a apostasia está voltando agora para o final dos tempos, na volta de Jesus. Mas ele foi retirado da igreja porque a própria igreja não aceitou as ideias dele, porque ele divergiu tanto que já não conseguia viver pacificamente dentro dos irmãos, porque ele acreditava que as pessoas estavam erradas. Exato.
E aí Ário é um dos que tem essa ideia do subordinacionismo. Isso. E hoje, aí eu pergunto ao senhor, hoje a gente tem pessoas que acreditam dessa mesma forma? Pastor, com certeza, né? O terceiro tópico realmente vai falar sobre isso. Aqui, o terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. E aí, já mais uma vez aqui, enfatizando, queríamos aqui conceituar a questão do subordinacionismo, para ficar bem claro na mente aí dos irmãos, que o subordinacionismo é uma heresia, não é uma heresia que ensina que Jesus Cristo é inferior ao Pai em essência e divindade. Então, subordinacionismo... Deixa eu lhe atrapalhar um pouquinho, para poder distinguir quem é quem. Sim. É só fazer uma pergunta. Você acredita, você crê que Jesus Cristo é Deus? Porque daí vai causar o maior polêmica. Porque dizer que Jesus é um profeta, dizer que Jesus é o Messias, dizer que Jesus é o Filho de Deus, sim, muitos dessas denominações vai dizer que é. Exato. Mas aí ele não vai dizer como ele de fato é. É uma coisa discreta, pastor Alain. Exato, pastor. Não, é assim, se você chegar lá e perguntar, você crê assim? Eles, como são ensinados, eles não vai, porque desde o começo já se tem essa divergência e hoje essa divergência permanece numa nova roupagem. Positivo, pastor, bem frisado pelo senhor, e é por isso que essa crença aqui, ela tenta remontar, já desde os primeiros séculos, né, que muitos tentam remontar e tentam provar essa questão do subordinacionismo. No contexto islâmico, o autor fala aqui que o islamismo ele não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta. E ele coloca Maomé acima dele. Veja só, pastor, que... Bom, é exatamente isso. Na ordem aqui, ele é profeta. Hierarquia. Então ele vai ter que obedecer, Jesus vai ter que obedecer, porque na verdade... parece não ter sentido, mas, exemplo, é como ele vê a gente inferior, ele vê que a gente está subalternos a ele. Exatamente, pastor. Quando a gente fala isso, às vezes parece até, que nós estamos falando aqui, como o pastor mesmo falou, uma coisa que já é repetida, mas não é. Mas é dessa forma, pastor, que muitas religiões vê a deidade, não é, de Cristo, como ele sendo um homem, como ele sendo um profeta, como ele sendo algo criado. Mas o autor diz que nenhum cristão, por mais simples que seja, que não tenha assim muita base, não tenha muito conhecimento, ele vai achar dificuldade de detectar erros de doutrina, erros, falhas. É muito claro, porque os textos que já foram falados, os versículos que já foram citados aqui, já mostra claramente que Deus ele é igual que Jesus é igual ao Pai, e não há nenhuma sombra de dúvida em relação a isso, não. Ele faz uma citação aí, né, pastor Alain? Faz, pastor. Em Efésios, capítulo 1, eu vou ler versículo 21. Pronto, vou ler aqui para o senhor. Diz assim, Efésios, capítulo 1, versículo 21. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínios, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Paulo está dizendo assim, olha, ele é hoje, ontem, hoje e eternamente. É interessantíssimo esse texto, porque parece que Paulo está dizendo assim, ó, vai muita gente discordar, vai dizer que não é verdade, mas Paulo escrevendo, dizendo que Jesus, ele é, não só ali naquele momento com ele, mas no vindouro, ou seja, 2000 anos depois. A gente continua dizendo a mesma coisa que Paulo falou. Glória a Deus. Aí ele continua, pastor. Ele é o mesmo Deus, ele não muda, não é? Ele é o Deus que está sobre tudo e sobre todas as coisas, e não há como a gente questionar essa questão. Agora, o autor, ele coloca aqui que também o Alcorão, o Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, porque na visão do Alcorão, eles acreditam que Deus, ele teve relações, não é? Não é o que está escrito, é o que está escrito na lei dele. A gente não está criando nada. Não, é verdade. Se os irmãos puderem pesquisar isso no Alcorão,
que é o livro sagrado do islamismo. Nele vai constar isso, porque é dessa forma que eles acreditam. A gente não está aqui diminuindo, não está aumentando, não está dizendo que é mentira, que é verdade. A gente está dizendo que é o que está escrito no livro dele. E esse texto é interessante, que eu queria ler aqui um texto também, Filipenses capítulo 2, do 8 ao 11, que algumas pessoas começam... algumas pessoas não, há muitas pessoas creem que Jesus não é Deus. Vamos lá, versículo 8. E achado da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é nome sobre todo nome. Ou seja, o nome de Jesus, Emanuel, não é um nome humano, é um Deus conosco. E ele não é um Deus minúsculo, não é um Deus inferior. Deus não diminuiu Jesus. Aí diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, é através que lá eu não termino de ler aquela passagem, ela diz assim, João 14, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo estava dizendo assim, o nome dele, o filho dele é poderoso, e só através do nome dele, só a fé em Jesus Cristo se chega ao Pai. Continue, pastor Alain. Pastor, eu aqui destaquei alguns pontos sobre também a questão mesmo do islamismo, onde eles pregam essa heresia. Aqui eles falam no Islã que Jesus é conhecido como Isa, que é considerado um grande profeta, não é? Mas não é reconhecido como filho de Deus, o islamismo. O islamismo até se difere muito do cristianismo, né? É bem claro a diferença. Sim. Que o senhor estava colocando isso porque está no estudo, mas tem coisas que é muito parecida com o cristianismo e que tem uma diferença. O senhor está falando, mostrando assim, que eu acho que não há tanta dificuldade dos irmãos perceberem não há, que há uma discrepância muito grande, é notória a diferença. Exatamente. No livro, né, do próprio Alcorão, eles acreditam que Jesus ele realiza milagres, mas era apenas um mensageiro no Alcorão. Ele foi crucificado, mas substituído por outro. Então, outra heresia, a doutrina da Trindade, que é considerada um erro grave. Então, são teses em que eles sustentam e tentam, de certa forma, desmificar a deidade de Cristo, né? Mas realmente, pastor, esse estudo aqui é necessário que os irmãos tenham uma certa compreensão, porque não é tão assim, é simples, é claro, mas se você não prestar atenção e não ler realmente a revista, não prestar atenção, você começa a se embaraçar um pouco. Mas observe, pastor, ele vai dizendo aqui, o Alcorão afirma que é blasfema dizer que Jesus é o Filho de Deus, isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo em Judas 10. Eles afirmam que a igreja prega esse absurdo. Então, uma pessoa falta de conhecimento, uma pessoa que não participa de uma escola bíblica dominical, que não está no culto de doutrina, é fácil ser levado por essa falsa doutrina, né? Por esse vento de doutrina errôneo. E o autor diz que lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Marcos, capítulo 5 e então, versículo 37. Amém. Vamos ler aí, então, Marcos 5, versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse. Marcos, eu estou lendo. Marcos 5:7. Isso. Eu entendi 37. 5:7, pastor. 5:7. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que por Deus não nos atormente. É muito claro. É muito claro. Então está mostrando que os próprios demônios reconhecem a deidade. Ele chama de Altíssimo. Ele reconhece que Jesus
Esse autismo está se referindo, ele é Deus. Ele é Deus, exato. Então daí você já entende que alguns conseguem, não sei como, duvidar e entender de forma diferente. Mas continue, pastor Alain. Como bem frisou o senhor nos tópicos passados, onde Jesus, ele testifica a sua unidade como Filho de Deus, né? E aqui o autor ele diz que a expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a origem, a sua identidade. João 8:42 justamente mostra, pastor, a identidade de Jesus como sendo Filho de Deus e não segue o mesmo padrão da reprodução humana. Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, antes me enviou. Glória a Deus. E aí, o pastor, o Alcorão, os irmãos que estão em casa, não é? Eles dizem que houve uma relação de Deus com Maria, e aí eles menosprezam o texto que está em Mateus 1:18, 20, Lucas 1:35, não é? Que deixa eu ler isso aí que é importante. É importante, pastor, que fala sobre aí Humanamente, veja só, porque aí veja como é fácil ele distorcer isso, porque Maria aparece grávida e alguns textos, o texto fala que o Espírito Santo gerou em Maria um propósito de Deus, que se a gente, todo mundo confia e crê nisso, nós confessamos isso. Então é fácil compreender que o pensamento humano, a mente humana, dentro dessa perspectiva, é fácil de compreender que Maria, mãe de Jesus, teve um relacionamento com Deus. Isso, pastor. Então, na cabeça é o deles, né? Mateus 1:18, aqui nos diz o seguinte, pastor. Mateus 1:18, 18 ao 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Lucas 1:35, né? Isso. Que Lucas escreve para os gregos, né? Isso. Pessoas de grande capacidade intelectual, né? Tá entendendo? Então você veja que Deus, através do Evangelho, ele direciona esse conhecimento a cada povo, né? Para poder ser alcançado. Versículo 35 diz assim: respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Pronto, então está aqui bem claro do que a gente acredita, do que a gente crê, diferente dizendo que Maria teve um relacionamento com Deus e nasceu Jesus. É a regra de vida, pastor, né? É somente você ler a Bíblia e acreditar no que nela está escrito, e o que vem depois daí é falar. Anátema, né? É anátema, pastor. Muito bem. O segundo tópico... Que esse daí é o que mais se parece com as igrejas, que fala de Jesus. Sim. O islamismo é mais contundente, tem uma diferença maior. Mas maior, continue claro, agora nesse. Aí o segundo subtópico fala sobre o movimento de uma outra, também, de outra seita, que realmente... Das Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, né? O movimento das Testemunhas de Jeová. Então aqui fala que o autor diz: esse confessa publicamente que crer na existência de vários deuses, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. E aí, as Testemunhas de Jeová, elas ensinam um tipo
aqui de subordinacionismo. Isso, não é? Exatamente isso. Porque ela está mostrando aqui uma hierarquia que vai descendo até chegar a deuses menores e aí fazendo uma correlação aqui com Cristo, semelhante também, pastor, ao arianismo, porque o arianismo também, eles também falam também de um Deus que foi criado, né? Da criação de um Deus identificado apenas ideias, como né, Arcanjo Miguel. São eles começam a compreender o que está né, escrito, e dessa interpretação equivocada gera toda essa divisões, que cria essas seitas, e que isso, veja só, Ário, lá em 318, se não me falha a memória, que começou com essas ideias, um presbítero da igreja, em 1780, quando se fundou a igreja, a Testemunha de Jeová, com essa mesma ideia, e de lá para cá já teve algumas alterações daquilo que eles mesmos, da sua fundação, começou. E aí o senhor bem colocou que o que a gente está falando aqui, a gente não está a gente está apenas dizendo o que eles acreditam. Sim. E a gente está dizendo o que nós acreditamos, e estamos refutando do que a palavra de Deus nos mostra, que se eles acreditam em outros deuses, está entendendo? Então é uma contradição, porque nós não cremos em outros deuses, nós cremos no único Deus. Glória a Deus. Amém? Aí, aqui, pastor, temos aqui, eu coloquei aqui, destaquei alguns pontos onde as testemunhas de Jeová, elas se apoiam e ensinam sobre Jesus. O primeiro ponto aqui é que Jesus, para eles, foi criado por Deus e não é eterno. Isso aqui é uma heresia, não é, terrível. O segundo ponto aqui, que as testemunhas de Jeová também, elas acreditam, é que ele é inferior ao Pai. Aqui, conceituando aqui a questão do subordinacionismo, e não deve ser adorado. O terceiro ponto, que a testemunha de Jeová aqui também deixam bem claro aqui, é que eles negam a Trindade, afirmando que é uma doutrina pagã. Então, eles usam textos, pastor, como lá em a carta de Paulo a Colossenses, capítulo 1, no versículo 15, que chama Jesus de primogênito de toda a criação. Então, eles totalmente negam a existência, não é, de Deus, e eles sustentam essa visão na questão dessa má interpretação, não é, que faz referência aqui à supremacia de Cristo e não na criação como sendo um Deus, porque lá no início, no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, diz lá, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, desde o princípio, Jesus estava com Deus. Então, não foi somente uma questão isolada, de um Deus isolado. Deixa eu colocar uma situação. O unigênito é a única espécie. Deus só tem um filho, que é Jesus. Exato. E nós somos filhos por adoção, no caso, pela fé em Cristo Jesus. Aí, Hebreus capítulo 12, versículo 23, ele vai explicar essa questão do primogênito, que é o primeiro, primogênito é o primeiro, que passa a ser a revelação de Cristo como cabeça da igreja. Então, a questão, quando ele fala de primogênito, ele está falando, porque quando ele fala de primogênito, na interpretação deles, eles entendem que Jesus foi criado. Isso. Foi o primeiro a ser criado. Não, mas em Hebreus capítulo 12, versículo 23, diz assim: a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritas nos céus, e a Deus, e ao juiz de todos aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Versículo de número 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, se você observar aqui, ele fala do primogênito, ele está se referindo que Cristo, veja só, ele não morreu, Exato. Ele não ressuscitou. Então, nisso, ele está dizendo assim que ele é o primeiro, como assim, a cabeça do corpo da igreja. Então, assim, tem textos que de fato vai ser difícil até de compreender sem o Espírito. Mas, continuando, né, é importante justamente ler o texto. Por exemplo, quando lê os Hebreus,
é uns assuntos complexos, um assunto que precisa meditação, porque você não vai chegar a uma conclusão se antes de você pesquisar. A fé cristã, pastor, ela não admite a existência de outros deuses, diz o autor, né? É verdade que a Bíblia, ela faz menções de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 8. E declara o apóstolo Paulo, todavia, para nós, que há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Paulo fala lá em 1 Coríntios 8, 6. E eis aí, então, uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? E há uma indagação. Uma pergunta, se você fizer essa pergunta, porque é o que eles acreditam, né? Aí diz aí, né? Se a resposta for positiva, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta deles for negativa, eles estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Pronto. Então, é justamente isso. Então, estamos aqui concluindo, né, esse estudo bíblico Novas de Paz. Esperamos que dos textos que nós colocamos possa servir de tranquilidade para alguns, né, fortalecimento para outros. E se está sendo uma dúvida, que você possa ler a palavra do Senhor, para que você possa chegar a uma conclusão, porque quem vai convencer você é o Espírito Santo. É Deus que convence o homem do caminho, do juízo, né? Então essa obra de convencer não é a nós, pastor Alain. Essa obra de convencer é o próprio Deus através do seu Espírito. E que cada um dos irmãos que está nos acompanhando, se você tem acreditado, tem sido bênção para a sua vida, você passa isso para os outros irmãos, divulgue, né, esse trabalho para que o nome seja glorificado. Queremos concluir, para a glória do nome de Jesus, nosso pastor Alain, suas considerações finais, para a gente concluir com a bênção dos apóstolos. Meu querido pastor, eu quero aqui louvar a Deus, agradecer a Deus por aqui estar, ao nosso pastor, presidente e diretor da Rádio Novas de Paz, pela confiança que nos é depositada, ao nosso querido pastor Valmir do Canto, superintendente das EBDs, das Assembleias de Deus Novas de Paz, pelo convite, e falar a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo também pelas nossas redes sociais, que há um só Deus, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se caso venha haver algum termo ligado ao subordinacionismo, que seja refutado, porque nenhum outro Deus se iguala ao nosso bondoso Deus. Que Deus te abençoe e que todos tenham um ótimo estudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, né? Queremos agradecer ao nosso pastor Francisco Tesso pela oportunidade também, ao pastor Alain. Amém, pastor. Tem cooperado de uma forma brilhosa esse trabalho para a glória do nome do Senhor, e queremos louvar a Deus por essa rica oportunidade. Podemos nessa oração, pastor, fazer essa oração, agradecer a Deus porque é a misericórdia de Deus. Sim, a gente não pode nem se vangloriar, nós não podemos nem bater no peito e dizer que somos melhores que ninguém. É isso que nosso pastor presidente se fala muito, mas uma coisa é certa, temos que ser gratos a Deus por essa tão grande salvação e por essa tão grande oportunidade de propagar o Evangelho, que pela história da igreja, mostrando aqui, falamos lá de Área, de Orígenes, lá 300, 400, você já, quando você olha um pouco para a história, mostra que muitas dúvidas, muitos embates, muitas batalhas foram travadas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Sim. Ele mesmo é responsável por essa igreja. Então estamos aqui não por mérito próprio, mas estamos aqui porque a graça dele nos alcançou. E nós queremos reconhecer isso publicamente, que a honra e a glória é de Jesus, mas queremos também dizer graças a Deus, meu Pai, que através de Jesus estamos salvos e estamos aguardando a sua volta, né? Sim, para juntos estarmos nos céus.
Pai, no nome de Jesus, Sim, queremos Jesus, te louvar e te agradecer por este momento, Senhor. Deus. Que as palavras que foram colocadas aqui, Oh, Espírito meu Deus, que teu Santo Espírito venha edificar, Sim, venha Jesus. esclarecer, venha iluminar. Sim. Faz a tua obra, Jesus, Faz, Jesus. através do teu Santo Espírito, Pai. Sim, Deus. Aleluia, para que possamos, Deus, continuar, Senhor, propagando este reino Glória com ao teu nome, Jesus. com essa simplicidade, Aleluia. mas também com essa convicção da tua palavra. Glória a Nos Deus. livra do mal, da Livra-nos, aparência do Pai. mal. Abençoa todos que fazem esse trabalho. Sim, Jesus. Que o teu nome continue sendo glorificado. Sim, Queremos Deus. te pedir e também te agradecer. No nome de Jesus, toda a igreja diga... Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Assim grande seja. amor de Deus, nosso Pai, Assim as seja, divinas Senhor. consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga Amém. amém. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Em qualquer hora, em qualquer lugar eu sou Novas de Paz.